Ei, você sabe o que é o racialismo? Bem, segundo Kawane Appiah, um filósofo anglo-ganês, o racialismo mal-intencionado é uma doutrina que também compete à esfera do que seria o racismo, que nasceu a partir da ideia moderna de raça, que procura hierarquizar o conceito de uma raça superior, ideal e exemplar, desprezando as ditas raças inferiores, identificando a distinção mediante características específicas de cada raça. Cria-se o que seria uma essência racial. Portanto, nessa separação engloba até fatores culturais e visíveis, perpetuando essa distinção por gerações. Afinal, como emergiu esses conceitos e de onde veio essa gangrena tão maléfica que é o racismo em nosso querido solo brasileiro? Se você pensou no continente europeu e nos Estados Unidos, bem, felizmente você acertou. A ideia de ter uma raça superior e abrindo margem para que ela viesse a naturalmente conquistar o pódio sobre as naturezas das demais raças, sempre através da inferiorização ou atribuindo a ela negatividade e degeneração, começa a partir dos meados do século XVIII na Europa, pois um pouco antes os colonizadores europeus já precisavam dar uma justificativa para a colonização no território dos ameríndios. E após essa empreitada contra povos inocentes da querida América, que tornou os países europeus mais ricos e consolidados, os levou então a conseguirem se revoltar definitivamente contra os territórios asiáticos e africanos. E resultou a desencadear a época do imperialismo europeu no século XIX, conquistando terras principalmente na África, onde novamente serviu de contexto para consolidar essas teorias raciais que emergiram ainda mais forte numa tentativa do homem branco ratificá-las, para assegurar o seu ideal de uma raça branca como superior às demais. Essas teorias conhecidas como pseudociências estavam influentes e presentes em muitas áreas do saber humano, como a biologia, psicologia, antropologia, filosofia e até mesmo a história. Construídas sem nenhuma metodologia científica, usaram da pseudociência para distorcer teorias evolucionistas e até mesmo recorrendo à observação empírica, desprezando fatores históricos, temporais e antropológicos das comunidades não brancas, usando como justificativa a qualidade de vida superior do homem branco, em comparação à desigualdade real e vista que manifestava na vida do homem negro. Essa desigualdade de padrões sociais, ao qual os próprios europeus criaram por consequência da escravidão e exploração, agora serve para eles próprios usarem de aspectos sociais, etnológicos e culturais para desqualificar as outras raças, sobretudo a raça negra. Nos Estados Unidos, as teorias raciais atuavam fortemente no meio político e da sociedade, e no nosso Brasil, com o advento da República, iria por um caminho idêntico à nação norte-americana. A elite que comandava o país adotou para si teorias racistas como verdade na tentativa de criar uma identidade dos brasileiros inspirada na do homem europeu branco, portanto, avessa a tudo que não lhe condiz, chegando a ter leis racistas em sua constituição de modo a inibir a imigração de índios negros do continente africano e asiático, enquanto um forte incentivo político para a vinda de homens brancos europeus. Pois a preocupação principal da República Brasileira, inspirada nas teorias raciais, era a ideia de criar uma raça-nação predominantemente branca, imitando os europeus através do embranquecimento, e para isso teria que lidar com a maioria do seu povo, que para eles eram indesejáveis, os ex-escravos que recentemente conquistaram sua liberdade, indígena e mestiço. Um desses homens, conhecido por fundamental racismo dentro das suas obras, celebrada até hoje, é Nina Rodrigues. O negro, principalmente, é inferior ao branco, a começar da massa encefálica, que pesa menos, e do aparelho mastigatório, que possui caracteres animalescos, até as faculdades de abstração, que nele é tão pobre e tão fraca. Quaisquer que sejam as condições sociais em que se coloque o negro, está ele condenado pela sua própria morfologia e fisiologia a jamais poder igualar o branco. Esse é um dos pensamentos de Raimundo Nina Rodrigues, médico baiano renomado, estudioso do negro e da criminalidade. Raimundo Nina Rodrigues nasceu em 1862 no Maranhão. Em 1882, Nina Rodrigues ingressou na Faculdade de Medicina da Bahia. Em 1885, transferiu-se para a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e cursou o 4º ano. No ano seguinte, retornou à Bahia e estagiou na Santa Casa de Misericórdia. A esse momento, participou da Gazeta Médica da Bahia. O autor publicou uma série de artigos na Gazeta Médica da Bahia, intitulados Os Mestiços Brasileiros, onde tratou da classificação racial da população brasileira, reelaborada na especialidade Antropologia Patológica. Outro assunto que tratou na Gazeta foi a antropologia criminal, adepto da teoria criminal de Cesare Lombroso, que criou a teoria do criminoso nato, apontando que existia uma predisposição biológica do indivíduo à conduta antissocial. Assim, em 1892, Nina Rodrigues lança sob o título de Estudos de Craniometria, o crânio do salteador Lucas e o de um índio assassino. Era uma série de onde o autor propunha um estudo científico do criminoso
e os fatores do crime. Especialista na área da frenologia, prática que naquela época era ciência, da medição de dimensões cranianas como forma de prever a personalidade de um indivíduo. Nina Rodrigues chegou a uma conclusão através da frenologia: os negros são pouco avançados, logo, eles são mais propensos a serem criminosos. O autor foi um dos primeiros a colocar o problema do negro como uma questão fundamental para compreender a sociedade brasileira. Ele escreve em As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil que a miscigenação não transformaria a população brasileira em branca, e sim contribuiria para o enegrecimento. Seu enfoque nos valores culturais da população negra pautava-se pelo determinismo biológico presente nas teorias raciais do século XIX. Rodrigues dizia que a natureza e a forma do sentimento religioso dos negros baianos é concebida como produto da incapacidade psíquica das raças inferiores. Nina Rodrigues defendeu a criação de 2 códigos penais brasileiros, um para os brancos e outro para os negros, pois as diferenças raciais levariam a diferenças comportamentais e morais tão grandes que não se podiam fazer as mesmas exigências para ambas as raças. Nina Rodrigues se juntou a Juliano Moreira e fundou a Sociedade de Medicina Legal da Bahia. Junto com Juliano, editou a tese de doutoramento de Afrânio Peixoto, Epilepsia e Crime, em 1897. A ideia inicial de Nina Rodrigues era produzir uma coleção com 8 volumes que seria intitulada O Problema da Raça Negra na América Portuguesa. Dentro dessa coleção, Os Africanos no Brasil seria o primeiro volume. No entanto, Nina faleceu antes. Apesar da sua perspectiva racista, Nina Rodrigues, após a morte, recebe em sua homenagem por seu trabalho na medicina legal o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, assim como um quadro com sua foto na Faculdade de Medicina da Bahia, na sala de congregação, e uma rua em São Paulo levando seu nome. Apesar de Nina Rodrigues ser anterior ao movimento eugenista, veremos a influência do autor em diversos campos, como no movimento. E como médico, além de ser homenageado por seus estudos, no próprio campo da educação, permanece como grandioso por suas teorias. Diante de todos esses aspectos mencionados, devemos pensar no âmbito de influência do racismo na educação. Pensando a partir do texto do Gerry Dávila, Diploma de Brancura, onde ele relata um caso de 1944, no auge do Estado Novo, de uma jovem com descendência indígena, Jacira, que seus pais adotivos tentaram matricular na escola Irmãs de Notre Dame. Porém, as freiras responsáveis pela direção do colégio recusaram sua admissão, pois ela não era branca. Podemos dimensionar, então, a segregação racial que ocorria na educação, onde, nesse caso, mesmo a jovem tendo uma condição financeira privilegiada e pais brancos, não foi admitida na escola. Porém, não é só nesse período da história que o racismo está impregnado nas estruturas educacionais. De lá até hoje, podemos ver os reflexos no cotidiano escolar. É só adentrar em um colégio particular de classe média e observar que a porcentagem majoritária dos estudantes serão brancos, enquanto, em um colégio de periferia, normalmente a maior parte das crianças serão negras. Isso tem influência direta dos reflexos da economia. Vou explicar. A estrutura da sociedade é racista e é elaborada para manter as pessoas não brancas, sejam elas negras, indígenas e seus descendentes, subjugados. Ou seja, a falta de acesso a boas escolas, o sucateamento da rede educacional pública, a dificuldade de acesso ao ensino superior, aliado a todas as estruturas racistas já existentes, permitem a manutenção do racismo na sociedade. Além disso, o currículo escolar, em sua maioria, é composto por visões e estudos eurocêntricos, o que distancia ainda mais os estudantes negros do conteúdo escolar, visto que o que faz parte da história e descendência africana, por exemplo, ainda é parte minoritária no currículo educacional. A Lei 10.639/03, que obriga as escolas de ensino fundamental e médio a ensinarem sobre história e cultura afro-brasileira, é uma das pioneiras na inclusão dessa temática e tem como objetivo o resgate da contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômicas e políticas pertinentes à história do Brasil. Nina Rodrigues exerceu uma grande influência na maneira como os negros eram retratados pela mídia brasileira. Suas teorias sobre a inferioridade racial foram amplamente difundidas.
A mídia brasileira, incluindo jornais e televisão, historicamente apresentaram uma imagem negativa e marginalizada dos negros, tanto na forma como eram retratados, quanto nas narrativas que construíam em torno deles, perpetuando estereótipos e contribuindo para a discriminação racial. Os negros eram frequentemente retratados em papéis secundários com características violentas. Ao longo dos anos, a falta de diversidade na televisão e na mídia em geral tem sido criticada por diversos setores da sociedade, o que tem levado a um movimento por mais representatividade e inclusão. É importante reconhecer a importância de se apresentar personagens negros em papéis de destaque e protagonismo, bem como valorizar a riqueza e diversidade cultural desses grupos. Essa mudança tem sido cada vez mais evidente na produção cultural recente, com a inclusão de mais atores negros em papéis de destaque e a abordagem de questões relacionadas à diversidade e inclusão em diversas produções nacionais e internacionais. No entanto, tem gerado muitas críticas. Alguns acreditam que essa mudança é apenas uma tentativa de seguir uma tendência e que a representação positiva dos negros na mídia ainda é insuficiente. Outros argumentam que a inclusão de personagens negros em papéis de destaque ainda pode ser vista como uma forma de tokenismo, uma vez que eles ainda são minoria na indústria de mídia. É importante lembrar que a representação justa e positiva dos negros na mídia é um processo contínuo, que exige um compromisso sincero com a diversidade e inclusão. É preciso que as produções culturais sejam mais inclusivas desde o processo de criação até a distribuição, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas e que a diversidade seja representada de forma autêntica e respeitosa. É importante considerarmos que as mídias, em alguns casos, refletem parte da realidade e suas dinâmicas sociais. Então, como o racismo tem se expressado dentro da sociedade brasileira? Recentemente, 2 casos de racismo ocorridos no Rio de Janeiro tiveram certo destaque. O primeiro diz respeito a um jovem entregador que foi agredido fisicamente, entre tapas e chicoteadas, e verbalmente pela ex-atleta de vôlei Sandra Matias Correia de Sá, à plena luz do dia em São Conrado, bairro nobre da cidade. Sandra agrediu não só Max, mas também outros entregadores, que relataram que aquela não era a primeira vez que a ex-atleta proferia ofensas aos trabalhadores que estavam próximos de sua casa trabalhando. Outro caso recente foi o ocorrido com o pai da recente ex-BBB, Sara Aline, Wagner Rodrigues, que ao chegar ao hotel onde a filha se encontrava, foi impedido de ir até ela, por funcionários do hotel não acharem que aquele homem negro era hóspede. Quantas vezes pessoas negras são impossibilitadas de exercerem seu direito de ir e vir apenas por serem negras? Você acha que esses impedimentos ocorrem ao acaso? Outro reflexo social que mostra a proporção que a Constituição do país, baseada em noções e práticas influenciadas pelo racismo, é a formulação dos padrões de beleza. Ainda que muito se tenha melhorado, o que ainda predominantemente é visto como belo de forma natural é o padrão de beleza pautado na brancura. Quanto mais próximo dos traços fenotípicos brancos, mais próximo do ideal você estará. Quanto mais liso for o seu cabelo, quanto mais fino for o seu nariz e quanto mais clara for a sua pele. Já parou para pensar o quanto pessoas negras, sobretudo as mais retintas, já sofreram ou ainda sofrem por não se encaixarem nesse padrão? Ou o quanto a construção da autoestima dessas pessoas pode ser problemática? Com esses 3 apontamentos, você já parou para refletir o quanto o racismo ainda se faz presente nas nossas dinâmicas sociais? Além disso, você já questionou o quanto ele se atualiza seguindo mudanças sociais, mas mantendo sempre o seu princípio prático, que é promover e proteger a vida e os privilégios de pessoas brancas, sobretudo aquelas que se encontram nas mais altas posições de poder? Ser mais um protagonizando na calçada pra eles tanto faz, Quanto você paga pra ficar tranquilo atrás do muro do seu condomínio? Não é operação se for homicídio. Ninguém se comove, isso mexe comigo. Foda e complicado tu achar normal de não ter família preta no seu edifício. Vidas negras importam, ignoram isso. Parte do problema é tu ser omisso.